Olá, tudo bom? Seja bem-vindo novamente. Estou de volta. Espero que você esteja gostando desse modelo de preleções adotado pelo Grupo Espírita Reviver durante a quarentena e que Deus permita que a gente possa levar adiante essa nobre tarefa de sermos humildes semeadores, como bem disse o Juninho na preleção dele, lá no meio do mato. Eu, particularmente, venho me esforçando para absorver cada palavra dita por esses queridos amigos, meus irmãos de jornada, num momento como esse que a gente precisa tanto de uma mensagem de otimismo, de fé, de esperança, e é muito rico que a gente possa ser um solo fértil para saborear pelo menos parte de todo esse conhecimento contido nessas sementes tão maravilhosas. A gente sabe que cada um de nós está num diferente patamar evolutivo, mas é fato que todos fazemos parte de um mesmo processo e estamos juntos no mesmo caminho, e esse é um caminho que nos leva à ascensão. Eu gosto muito de falar isso, que todos estamos fadados ao sucesso. Às vezes a gente tenta dar uns perdidos nesse destino, mas não tem escapatória, e mais dia menos dia, uma hora ou outra, todos nós chegaremos lá, se Deus quiser. E é muito importante que a gente não perca isso de vista, até mesmo para que a gente não se desanime, porque ultimamente os dias andam bastante instáveis e muito propícios para que a gente se perca dentro de nós. Às vezes um grande teste se apresenta na nossa vida, por exemplo, um isolamento social que obriga todos a ficarem trancados dentro de casa. E é justamente nessas horas que a gente tem que se lembrar que o grau de complexidade de um teste é diretamente proporcional à nossa capacidade de enfrentamento. E a parte boa é que nada dura para sempre. Eu percebo que, ultimamente, essa vigília tem sido mais acirrada, porque é como se nesse instante a gente estivesse caminhando numa rua cheia de buraco no meio da noite. Esse é um momento que exige mesmo mais atenção, mais cautela, com relação aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, às nossas palavras, as nossas intenções. Porque mesmo devagarzinho, às vezes é tão devagar que a gente jura que a vida empacou, que tudo parou. Existe uma movimentação acontecendo, há uma fluidez nesse caminhar. E como já dito em outras oportunidades, tem muita coisa acontecendo nesse instante. E tudo que a gente faz agora impacta diretamente em tudo que a gente vai viver no futuro breve. E a gente tem que usar essa informação a nosso favor e fazer boas criações para a nossa vida. Só que eu acho que usar isso ao nosso favor é um dos grandes desafios que a gente traz nessa encarnação. É fácil fazer isso? Não. Por isso que a gente fala tanto, a gente precisa ouvir muito. Na verdade, eu até arriscaria dizer que essa nem é a primeira vez, não é a primeira vida que a gente tem acesso a esse tipo de conhecimento. O que diferencia é que hoje a gente tem muito mais condições de compreender e também de aplicar no nosso dia a dia, porque, sim, já chegamos naquele estágio de sair da teoria e partir para a ação. Só depende de você. Só depende de nós. E para essa nossa conversa hoje, eu estudei o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e vou me focar especificamente no terceiro tópico, que é a parábola da porta estreita. Só que antes de entrar na parábola propriamente dita, eu acho válido lembrar que na época que Jesus passou pela Terra, o entendimento da humanidade era muito limitado. E Jesus falava de coisas muito complexas, por exemplo, de evolução moral, evolução espiritual, falava de reencarnação, falava até de física quântica, assuntos que hoje já são bastante difíceis da gente entender, imagine 2000 anos atrás. E aí acontecia que muitas pessoas não conseguiam compreender aquilo que ouviam. E para facilitar esse entendimento, Jesus se valia de parábolas, que são uma forma de narrativa carregada de preceito de moral, que se vale de cenas e situações comuns do dia a dia das pessoas para poder transmitir esses ensinamentos. Nesse caso específico, essas cenas e situações eram aquelas do cotidiano daquela época. Só que mesmo Jesus simplificando, por assim dizer, tudo aquilo que ensinava, ainda assim muitas pessoas não conseguiam compreender. A gente sabe que multidões se aglomeravam para ouvir do mestre aquelas palavras consoladoras, e as parábolas eram de fato uma ferramenta muito eficaz para disseminar todo esse conhecimento. Só que aquelas pessoas que se prendiam à história, que não desvencilhavam a alegoria do ensinamento, para essas pessoas a doutrina de Jesus sequer aparecia. Por isso, Jesus mesmo dizia que muitos tinham olhos para ver, mas não viam, ouvidos para escutar, mas não escutavam. A verdade é que Jesus compreendia que o nosso entendimento era limitado e ele repassava os ensinamentos de uma maneira gradual, que nem acontece quando a gente está na escola, por exemplo. Não dá para ensinar uma fórmula complexa de física para uma criança que está se alfabetizando, e com a gente era a mesma coisa. Só que aí, por conta disso, muito do que Jesus falou
especialmente através das parábolas, durante anos e anos e anos, muitas pessoas não conseguiram compreender. E hoje, graças ao Espiritismo, essa compreensão é facilitada. Hoje, entre aspas, porque o Espiritismo está aí desde o final do século XIX. Então, vamos à parábola, que é uma passagem bíblica de Mateus, e ela diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. A explicação dos espíritos para essa passagem é que o caminho da perdição é largo porque são numerosas as más paixões que nos rodeiam. Por exemplo, nossos vícios, as nossas imperfeições, as nossas más tendências. E sobre esse termo más paixões, tem uma frase do Kardec que eu gosto bastante, que diz que toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o distancia da natureza espiritual. Essa frase é muito profunda, caberia, na verdade, uma preleção inteira só em cima dela. Então, se por um lado o caminho da perdição é o mais largo, por outro, a porta que dá acesso ao caminho da salvação é a mais estreita, porque são muito poucas as pessoas dispostas a transpassar por essa porta e corrigir todas essas imperfeições. E isso completa a máxima: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Oportunidades de melhoramento todo mundo recebe. Diariamente são feitos convites do bem, pelo bem e para o bem. Mas são muito poucos os que aceitam esses convites, e menos ainda aqueles dispostos a corrigir todas essas imperfeições e todos esses defeitos que a gente carrega já há bastante tempo e que a gente veio nessa vida justamente para corrigir, seja durante, seja depois da pandemia. Enquanto a gente estiver encarnado na Terra, um mundo ainda dos mais primitivos, de provas e expiações, onde a gente vem justamente para se redimir das faltas passadas, o mal sempre vai estar em predominância, e o caminho do mal, por isso mesmo, sempre vai ser o mais frequentado. Mas conforme a gente for melhorando, se aprimorando, evoluindo, e como dito, todos estamos fadados a essa perfeição, Deus é um Pai de muito amor, de muita justiça, bondade, misericórdia, e dá a todas as suas criaturas condições de melhoramento, aí sim, o caminho do bem vai ser o mais frequentado. Se a vida fosse restrita a uma encarnação somente, talvez toda essa transformação demorasse mais a acontecer. Mas a gente sabe, graças ao Espiritismo, que outras vidas precederam essa e que existem muitas moradas na casa do Pai, ou seja, muitas fases para a gente passar e poder se melhorar e poder evoluir. O que a gente não pode se esquecer é que essa sintonia com essas energias, sejam positivas, sejam negativas, quem estabelece somos nós. O tempo todo a gente está abrindo e fechando essas portinhas. E se tem alguém impedindo você de passar por essa porta estreita, meu amigo, você pode ter certeza que esse alguém é você. Então, aproveite. Aproveite essa chance, aproveite essa vida. Aproveite todos os ensinamentos, todos os aprendizados, todas as oportunidades de se melhorar. Aproveite os seus relacionamentos, as crises de todos os tipos. E esteja sempre munido do amor. E quando não for possível, lance mão do amor também. Porque o amor salva. O amor salva. Era isso que eu tinha para falar hoje. Eu agradeço mais uma vez por essa conexão que você permite que seja estabelecida entre nós. E agradeço com todo o meu coração ao Grupo Espírita Reviver por tantas e tantas oportunidades de estudo, de aprimoramento e também de ser um pouquinho útil nessa encarnação. Às vezes a gente fica com a impressão de estar sendo repetitivo, de falar sempre as mesmas coisas, mas sempre são oportunidades muito ricas da gente ter contato com esses ensinamentos ainda tão endurecidos para muitos de nós. Se água mole em pedra dura tanto bate até que fura, quem sabe essa repetição ajude a gente também. Que nesse momento nosso coração seja tocado pelo amor divino e a gente possa despertar para a nossa real missão aqui na Terra. Grata mais uma vez. Um beijo. E até a próxima.